E vamos de parte 2 das minhas características autísticas. Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui continuar falando das minhas características autísticas porque eu vi que o material bruto estava muito longo, então eu resolvi dividir em duas partes e tô aqui fazendo essa introdução pra gente ir pra parte 2. Mas enfim, se você não viu ainda a parte 1, você pode vê-la clicando no card aqui em cima. E agora, vamos lá! E aqui, né, tem aquilo que é muito comum aos autistas, que é a falta de filtro ou pouco filtro social. Inclusive, isso interfere muito na nossa socialização também, que foi aquele primeiro item que eu tinha levantado. Eu não tenho muito filtro. Então, eu costumo ser muito direta com as pessoas, né, no que eu preciso falar pra elas e na forma como eu falo com elas. Eu não penso muito, eu não uso muitos eufemismos para poder amenizar as coisas que eu vou falar, não. Eu simplesmente falo. E às vezes isso pode machucar algumas pessoas, às vezes isso magoa, às vezes as pessoas não entendem muito bem o porquê que eu simplesmente falei, né? Porque as pessoas gostam muito de eufemismo, né? Na nossa sociedade é uma coisa muito valorizada, essa coisa do eufemismo, e comigo não tem muito disso. Já melhorei muito, muito mesmo, porque quando eu era jovem, quando eu era mais jovem, isso era muito mais acentuado, muito mais mesmo, né? Eu era grossa até com as pessoas, né? Hoje em dia eu não acho que eu sou grossa, mas eu sou direta, né? E hoje em dia eu já penso um pouco melhor como que eu vou falar com as pessoas para não ofendê-las. Antes eu não pensava, nem passava na minha cabeça que eu tinha que pensar muito bem no que eu iria falar para as pessoas, porque são coisas que se a pessoa falasse daquele jeito comigo, não iria me ofender, então por que a pessoa iria se ofender com aquilo? Inclusive essa é outra característica autística, né, que chamam até de teoria da mente, porque a teoria da mente é o fato de você conseguir se colocar no lugar das pessoas. Autista costuma ter dificuldade nisso, né? Sabe aquela música? Empatia, empatia, como você se sentiria? Né? Uma coisa bem de Hora de Aventura. Então, autistas costumam ter um pouco de dificuldade em pensar como que a gente se sentiria naquela situação. Ainda mais se for algo que a gente não fosse ter aquelas mesmas reações que a outra pessoa teve, né? Então, às vezes, a gente tem um pouco dessa dificuldade. Essa dificuldade em mim não é tão acentuada, né? Principalmente hoje em dia. Eu consigo me colocar no lugar das pessoas, né? Eu consigo fazer isso, eu consigo fazer esse exercício de empatia. Até porque isso sempre foi algo que a minha mãe trabalhou muito comigo. Acho que ela nem percebe o quanto que ela trabalhou isso comigo. E ela não sabia que eu era autista, né? Mas ela sempre trabalhou muito comigo essa questão de se colocar no lugar do próximo, né? Então acho que isso me ajudou a trabalhar melhor isso em mim. Mas ainda assim é algo que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade ainda hoje. Uma outra coisa também que é dificuldade em aprender aquilo que eu não tenho interesse. Eu sou uma pessoa muito inteligente, né? Eu sou bastante inteligente mesmo. Meu QI, inclusive, ele é um pouco acima da média, né? Então, enfim, eu sou uma pessoa bastante inteligente, mas eu tenho muita dificuldade de aprender algumas coisas. Matemática, por exemplo, né, que inclusive tem um estereótipo em cima do autismo, né, que as pessoas acham que todo autista é um gênio da matemática. Bom, eu não sou, porque eu tenho muito problema em aprender matemática. Eu não consigo aprender matemática direito. Cálculo, gente, matéria de cálculo na faculdade. Um dos motivos de eu ter largado biologia, inclusive, foi cálculo, né? Porque eu nunca consegui passar nessa matéria de cálculo. Porque eu não consigo. Eu já fiz curso, eu já fiz várias coisas assim, sabe? Pra conseguir aprender matemática de fato. E eu aprendo, mas só até um certo ponto, porque é algo que não me desperta o mínimo interesse. Não me desperta o mínimo interesse mesmo. Eu não gosto, eu acho enfadonho, e aí eu fico com muita dificuldade de aprender cálculo. É um saco, porque eu queria muito gostar de matemática, porque matemática é a base de muita coisa importante na nossa vida, né? É a base da ciência. Então eu queria muito conseguir gostar, eu queria muito conseguir aprender, mas eu não consigo, porque não é algo que me desperta interesse. Então, assim, minha matemática é básica, é o básico, porque não consigo passar do básico na matemática. Péssimo. Movimentos repetitivos, que é uma outra característica autística também muito presente, né? A maioria dos autistas tem algum tipo de movimento repetitivo e eu tenho alguns. Se você assistiu aquela live que eu tinha feito, né, a primeira live aqui na transmissão, você viu que chegou um momento da live, né, que ela foi cortada pelo YouTube e eu tive que abrir outra. Então,
a live acabou sendo dividida em duas, e se você for assistir a segunda parte da live, você vai ver que no começo do vídeo eu tava me balançando muito, né? Demorou um tempo até eu parar de me balançar. E isso é bastante comum. Quando eu tô me sentindo sobrecarregada de alguma forma, é comum que eu me balance. É uma forma que os seres humanos têm até de se acalmar, né, e tudo. Não é algo tão incomum assim. Então, quando eu fico muito nervosa, é comum que eu fique me balançando, né, assim, até conseguir me acalmar. Quando eu também tô muito animada com alguma coisa, às vezes também eu me balanço. Então não é só em situação ruim que às vezes eu fico me balançando, não. Às vezes também em situações que eu tô animada, que eu tô me divertindo, às vezes acontece. Agora, uma outra estereotipia que eu tenho, né, de movimento repetitivo, que essa sim é danosa e eu tento parar com ela, né, e já diminui muito, inclusive, é de coçar atrás da cabeça quando eu tô muito agoniada, quando eu tô muito irritada, quando eu tô tentando pensar na solução de algum problema e eu vou ficando, sabe, exacerbida, assim, eu vou ficando esbaforida e tudo, eu começo a coçar aqui atrás. E é o danoso, né, porque eu tenho unhas, né, quando eu era mais jovem isso não era um problema porque eu roía as unhas, né, que era um hábito horrível que eu tinha, um hábito de ansiedade horrível que eu tinha. Então, como as minhas unhas eram roídas, não machucava. Mas depois que eu passei a conseguir deixar as minhas unhas crescerem, eu só consegui deixar por causa de esmalte, começou a machucar essa minha estereotipia. E foi só então que, inclusive, eu percebi que eu tinha essa estereotipia. Antes eu não percebia. Mas quando eu comecei a perceber que estava machucando, foi quando eu me toquei dessa minha estereotipia. E aí eu tentei mudar, né, a forma. Então, quando eu começava a fazer, eu tentava não colocar a ponta do dedo, né, pra não ficar a unha passando. Eu tentava passar só essa parte aqui do dedo, né, e tudo. E ficava, enfim, assim. E foi melhorando, mas ainda assim eu tô tentando abolir totalmente essa estereotipia, porque às vezes ainda assim, mesmo tentando passar essa parte aqui do dedo, às vezes meu dedo acaba passando a unha também e aí machuca, né? Já sangrou essa parte aqui de trás da minha cabeça, né, da nuca e tudo, e é só desse lado, é só do lado direito. Enfim. E às vezes também já aconteceu de, em algum momento de crise, eu começar a mexer muito os pés em algumas movimentações assim que eu não conseguia parar e tudo. Então, quando é momento de crise, aparecem, às vezes, estereotipias novas que eu nem sabia que existia ali em mim e eu me vejo ali fazendo alguma coisa, né? Então, acontece, principalmente em momentos de crise, e me balançar, às vezes, acontece em momentos também que eu tô muito animada. Incômodo em olhar nos olhos. Essa é uma característica muito presente em autismo. Acho que sempre que se fala em autismo, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é o olhar nos olhos, né? Porque as pessoas, os seres humanos, eles têm essa questão de olhar nos olhos sendo muito forte e os seres humanos autistas não costumam ter, né? É muito comum que autistas sintam um incômodo muito grande ao olhar nos olhos das pessoas, então que evitem o contato visual. E a questão de olhar nos olhos pra mim é muito curiosa, acho que eu até falei isso no vídeo de diagnóstico, porque eu não olhava direito nos olhos das pessoas, né? Tipo, passava assim o olho nos olhos das pessoas e tudo, mas quando eu tava conversando com as pessoas, não costumava olhar nos olhos delas, sabe? Tipo, eu sempre fui mais de olhar pra boca da pessoa enquanto eu tô conversando com ela. E acho que é algo comum também, né? Acho que muitas pessoas que são neurotípicas também fazem isso. Mas acontece que quando eu estava no ensino fundamental, eu acho que foi na minha oitava série, na minha primeira oitava série, porque a oitava série eu repeti, né? Eu fiz 2 vezes. Uma colega minha, numa conversa que a gente estava tendo, ela falou que pessoas que mentem não olham nos olhos. E aí isso deu muita ansiedade em mim, porque eu fiquei com medo das pessoas acharem que eu estava mentindo quando eu estivesse conversando com elas, porque eu não olhava nos olhos das pessoas, então elas iam achar que eu estava mentindo. E isso me deu um certo desespero, e eu comecei a me forçar a olhar as pessoas nos olhos, né? Eu acho que até eu passei a encarar muito os olhos das pessoas durante um tempo ali da minha vida, né? Porque eu ia conversar com alguém e eu tentava manter o contato visual o tempo inteiro, porque aquela pessoa não podia achar que eu estava mentindo, e isso era horrível. Às vezes eu nem prestava direito atenção no que a pessoa estava falando, porque eu ficava tentando me forçar a olhar nos olhos das pessoas. Depois de um tempo eu parei, né, de ficar tão vidrada em ter que olhar nos olhos das pessoas,
Mas eu continuei me forçando ainda assim, de alguns momentos durante a conversa, olhar nos olhos das pessoas. E aí eu comecei também a pegar algumas técnicas assim, né, para as pessoas acharem que eu tava olhando para os olhos delas, mas na verdade eu focando ou na sobrancelha dela, ou focando nesse espaço aqui entre a sobrancelha e o olho. Enfim, eu tentava focar em alguma parte ali próximo dos olhos das pessoas, para elas acharem que eu tava olhando nos olhos delas. E hoje em dia eu consigo, né? Hoje em dia, se eu tô conversando com alguém, eu consigo olhar diretamente nos olhos da pessoa. Já tem muitos anos que eu consigo fazer isso, né? Sempre me causa um pouquinho de desconforto, mas eu consigo fazer isso. É, e, e ficou parecendo mais natural pra mim, né? Por mais que eu ainda tenha que me forçar, as outras pessoas acho que elas não percebem que eu tô me forçando a olhar nos olhos delas. Mas enfim, é uma característica autística comum, eu tenho em mim, mas eu me treinei pra conseguir olhar nos olhos das pessoas. E tem muitos autistas que olham nos olhos das pessoas, né? A maioria se treinou pra isso, mas tem muitos autistas que conseguem olhar nos olhos dos outros. Sarcasmo. Se você acompanha a transmissão, vocês sabem que de vez em quando eu uso essa forma de se expressar que é o sarcasmo. Mas o sarcasmo é algo que autistas costumam ter uma certa dificuldade em conseguir entender. E por mais que hoje em dia eu use sarcasmo, é algo que eu tenho dificuldade em muitos momentos da minha vida. Geralmente eu entendo o sarcasmo das pessoas que são mais próximas de mim, porque eu já entendi como que elas modificam a voz, enfim, eu já entendi como elas são também, então quando elas falam algo que é muito fora do que elas são, eu já consigo perceber que aquilo está sendo um sarcasmo e tudo mais, né? Mas é algo que quando eu mal conheço a pessoa, é muito difícil para mim conseguir interpretar, a não ser que ela use muito bem o tom de sarcasmo. Isso foi muito importante para mim naquele desenho da Mansão Foster para Amigos Imaginários, que era um desenho do início dos anos 2000, e tem um episódio em específico que o Blue, né, que é o personagem principal lá, ele tá tentando entender o que é sarcasmo. E é curioso porque ele usa sarcasmo o tempo inteiro durante o desenho. Então, o desenho, né, nesse episódio, eles ficam tentando ensinar o Blue a identificar sarcasmo. Então, eles mostram pra ele qual é o tom de voz que a pessoa faz quando ela tá usando sarcasmo, né? Que é falar algo mais ou menos assim, que aí fica meio óbvio que tá sendo um sarcasmo ali sendo dito. E esse desenho me ajudou muito a entender sarcasmo, muito mesmo, e foi a partir desse episódio que eu comecei também a empregar sarcasmo na minha vida, porque eu passei a entender, eu passei a saber como usar o tom de sarcasmo e tudo. E então, Mansão Foster para Amigos Imaginários foi um desenho muito importante para mim. Por incrível que pareça, foi muito importante no meu desenvolvimento de conversação. Mas ainda assim, às vezes com pessoas que eu sou próxima, às vezes eu não consigo entender o sarcasmo. Então, às vezes é comum eu perguntar pra pessoa se ela tá sendo irônica, né? Se ela tá sendo sarcástica. Eu faço isso com o Tony, que é o meu namorado. A gente vai completar 2 anos de namoro e ainda assim, às vezes ele faz algum comentário irônico, faz algum comentário sarcástico, ou então faz alguma piada que eu não entendo. E eu começo tipo, fazer justificativas, né? Rebater o que ele tá falando, ele tem que me falar, não, amor, eu tô sendo irônico. Ou então, às vezes, eu pergunto pra ele se ele tá sendo irônico, né, e tal, enfim. Sarcasmo é algo que, por mais que hoje em dia eu entenda, em muitos contextos, tem alguns contextos que eu não consigo entender muito bem. E isso é porque o autista costuma ter uma tendência à literalidade, né? Eu sou uma pessoa muito literal, hoje em dia também eu consigo entender melhor, mas figuras de linguagem é algo que eu tinha muito problema. Eu tinha muito problema também com perguntas retóricas, né? Perguntas que as pessoas elas não querem que você responda, eu sempre respondia. Ou então perguntas que as pessoas fazem no automático, né? Tipo, perguntar se a gente tá bem, né? Às vezes a pessoa ela não quer saber se a gente realmente tá bem, ela quer simplesmente que a gente fale que está bem. Foi uma dificuldade enorme para eu conseguir entender isso. Então as pessoas me perguntavam se eu tava bem, eu falava, não, não tô. E pronto. Até hoje às vezes eu falo, né, que eu não tô bem e tudo quando eu não tô bem. Mas hoje em dia eu entendo que as pessoas não querem esse tipo de resposta, né? Elas fazem essa pergunta, mas elas querem que você já responda que tá tudo bem. E, enfim, figura de linguagem, ditado, tudo isso eu fui aprendendo, né? Então hoje em dia eu sei o significado das figuras de linguagem mais usadas no nosso mundo, quer dizer, nosso mundo não, na nossa sociedade aqui no Brasil e tudo. Então, quando as pessoas usam, eu consigo entender o que elas estão falando.
mas era muito complicado pra mim, muito complicado mesmo. Coordenação motora. É comum que autistas tenham algum tipo de problema de coordenação motora. No meu caso, eu consigo ter uma coordenação motora muito boa para várias coisas, né? Tipo, eu desenho, eu sou desenhista, então eu consigo ter um traço bem delicado e o tipo de desenho que eu faço é um desenho puxado pro realismo, né? Eu sou melhor em fazer desenhos realistas, até porque eu não sou tão imaginativa quanto eu pareço ser. Então eu me dou melhor em fazer desenhos realistas. E eu tenho uma coordenação motora maravilhosa para isso. Eu tenho uma pontaria boa também, eu já treinei arco e flecha em um momento na minha vida só, que foi um festival medieval, e eu fui muito bem mesmo, então tenho uma pontaria boa e tudo. Mas eu esbarro muito nas coisas. Eu esbarro muito nas coisas enquanto eu tô andando, assim, na minha casa, que eu já sei mais ou menos onde tá tudo, né? Não sei que algo tenha sido tirado do lugar, mas eu já sei onde estão as coisas e ainda assim eu esbarro nelas. Eu esbarro em batente de porta, eu esbarro em mesa, às vezes eu fico com os arranhões, assim, de ter esbarrado. Tanto que eu coloquei nas quinas das mesas daqui de casa aquele negócio para impedir que criança bata a cabeça. Né? Eu coloquei aqui pra justamente diminuir as chances de eu me arranhar, porque eu me arranhava muito na quina dos móveis daqui de casa, e às vezes aparecem uns roxos nos meus braços ou nas minhas pernas, e eu não sei de onde que vieram. E são disso, de eu esbarrar nas coisas. Então, não sei o que acontece ali comigo que, enfim, apesar de ter uma coordenação motora boa para muitas coisas, eu esbarro em muitas coisas também. Vai entender. E a última aqui, né, a característica que eu deixei por último, é uma característica que talvez impressione muitos de vocês, mas eu tenho dificuldades em contar histórias. Hoje em dia eu quase não tenho essa dificuldade, mas era uma dificuldade que eu tinha muito grande, porque às vezes eu não começava a contar as histórias do começo, né? Eu começava a contar elas do meio e depois tinha que voltar pro começo, aí eu voltava, dava umas voltas absurdas para depois ir pro final. Quer dizer, se você acompanha aqui o Transmissão, talvez você já tenha percebido isso, porque os vídeos aqui do Transmissão costumam ser muito longos, inclusive esse vídeo ficou bastante longo, justamente porque às vezes eu fico me estendendo muito nas coisas, né? Eu alongo mais a conversa do que eu deveria, eu alongo mais o relato do que eu deveria, e às vezes eu simplesmente esqueço de um ponto e preciso voltar nesse ponto depois, então o jeito que eu conto histórias às vezes fica meio embolado. Mas hoje em dia tá bem melhor isso. Hoje em dia isso está muito melhor, né? Já tem alguns anos que isso melhorou bastante. E algo que me fez melhorar muito nisso foi redação. Porque quando eu estava estudando redação no ensino médio, para poder prestar vestibular, para poder fazer Enem e tudo mais, eu comecei a tentar estruturar melhor nas coisas que eu iria contar. Porque, né, a redação em si, ela precisa ter ali um parágrafo de introdução, de 1 a 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Então ela tem que ser muito bem estruturada. E aí eu tive que aprender a estruturar as coisas. Mas para vocês terem uma ideia, tanto da vez que eu prestei Enem quanto quando eu prestei vestibular, e acho que da vez que eu prestei concurso também, a minha folha de rascunho da redação, ela começava assim, tipo, com desenvolvimento, aí depois eu colocava ali a introdução, depois ia pra conclusão, era bem bagunçado. Então na hora que eu iria passar ela limpa, eu tinha que estruturar ela certinho, né? Porque eu começava do desenvolvimento, era uma coisa muito estranha, mas enfim, ir treinando isso foi também me ajudando a melhorar a forma como eu conto histórias e também gravar vídeo pro YouTube também me ajudou nisso. Porque, né, aqui pro YouTube eu tenho que estruturar as coisas. E já aconteceu também de, às vezes, na hora da edição, eu ver que algo deveria ter sido dito depois, e foi algo que eu comecei a contar no começo, então mudar a ordem das coisas, isso aconteceu algumas vezes aqui no canal, gente. Já aconteceu algumas vezes. Mas com o tempo isso foi diminuindo essa necessidade, né? Porque eu fui melhorando a minha conversação aqui, então eu fui melhorando também a forma de estruturar as coisas, até porque eu que edito os vídeos, né? Então eu queria deixar ali o trabalho mais fácil para mim depois, então isso foi até melhorando. Então o YouTube também me ajudou bastante nisso. Mas quero lembrar vocês que todas essas coisas que eu falei, essas características, elas são atenuadas ou muito mascaradas. A maioria das pessoas que me conhecem só me acha um pouco estranha e pronto, né?
mas a maioria delas nunca nem sequer cogitou que talvez eu fosse autista. Foram poucas as pessoas que vieram pra mim dizer que achavam que eu pudesse ser autista, né? Isso antes do diagnóstico. Porque depois do diagnóstico, muita gente começou a ver que fazia sentido, né? Muita gente parece que encaixou ali na mente delas o porquê que eu agia de umas formas um pouco estranhas, assim. Mas, enfim, queria lembrar vocês isso. As características são atenuadas em mim. Então, se você em algum dia me vê na rua e tudo, provavelmente você não vai perceber essas características minhas, né? Provavelmente não. Talvez depois que eu contei aqui vocês percebam, né? Mas dificilmente vocês iriam perceber. Quem mais percebe essas coisas é quem convive comigo. Então, assim, os meus namorados percebiam isso. Os meus amigos não percebiam a maioria dessas coisas, né? Mas, enfim. Quando se tem o autismo leve, né? O autismo muito leve, que antes era chamado de Asperger, tem dessas, né? As nossas características são muito leves e às vezes as pessoas não percebem. E a gente também vai aprendendo a mascarar as coisas, né? Porque, por exemplo, minha dificuldade em olhar nos olhos, eu mascarei ela me obrigando a olhar nos olhos das pessoas. Dificuldade em abraçar também. Eu tenho essa dificuldade em abraçar. Por mais que tenha tido aquele vídeo meu abraçando minha mãe e tudo, é uma dificuldade que eu tenho. Até porque minha pele é sensível, então ter assim a pessoa tocando na minha pele às vezes é muito incômodo e é uma dificuldade que eu tenho. Mas aqui no Brasil a gente é culturalmente uma nação de muitos abraços, então eu fui me forçando a abraçar as pessoas e tudo mais, então, enfim, tudo isso é o que a gente chama de mascarar as nossas características, né? Que eu fui ali, por mais que seja desconfortável pra mim, eu dou ali um jeito de parecer que tá tudo bem e faço o que precisa ser feito ali, o que a situação me exige. É algo bem comum dentro do autismo leve, bem comum mesmo. Mas enfim, essas são as minhas características autísticas. Eu acho que pode ter algumas coisas que eu acabei deixando de fora desse vídeo, então se eu lembrar de mais alguma, pode ser que em algum outro momento eu fale com vocês sobre outras características e tudo, né? Mas essas daqui são as características que fecharam o meu diagnóstico, né? Porque tem coisas em mim que talvez eu nem perceba, né? Que eu tenha de característica autística eu nunca notei. Porque pra mim é só, sei lá, a minha vida. Né? Não percebo que tem algo de errado até alguém me dizer que tem algo de errado, que tem algo de diferente, que tem algo de atípico. Mas enfim, é isso que eu tinha pra falar com vocês sobre isso. Então comenta aí o que vocês quiserem embaixo. E se você também é autista e quiser comentar aqui as suas características, fique à vontade. E não se esqueçam de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar o conteúdo do Transmissão pelo YouTube, ajuda a disseminar o meu trabalho pela plataforma. E também se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!